telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Graças a Deus, aleluia. Mais uma vez estamos neste lugar, aleluia, para adorar e exaltar o nome do Senhor e para trazer novas de grande alegria que são para todo o povo, aleluia. Esta foi a mensagem dos anjos aos pastores de Belém. E continua a ser a mensagem do Senhor que sai por todo o mundo, para aqueles que na realidade ainda não conhecem que Jesus é o Salvador. Glória ao nome do Senhor. Damos graças a Deus por aqueles que já conhecem, por aqueles que já são seus filhos. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Exaltamos o Senhor porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Aleluia.
aleluia. Foi para isso que Ele nos salvou, aleluia. Foi para nós sermos mensageiros de boas novas, graças a Deus. E nós queremos dizer assim, querido amigo, querida amiga, querido telespectador, que Jesus o ama e o quer salvar, aleluia. E Ele quer ser o seu grande amigo, glória ao nome do Senhor, ao ponto de dar a sua vida por si, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você é muito precioso, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Muitos podem dizer, mas que valor é que eu tenho? Tem muito valor, tem mais valor do que o mundo inteiro, porque é o preço da vida de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que o Senhor abra o seu entendimento, faça luz, aleluia, no seu espírito, glória ao nome do Senhor, e o Senhor o desperte para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é grande o privilégio que Tu nos dás, ó Senhor, em louvarmos e exaltarmos o Teu santo e precioso nome. Não temos outro nome, Senhor, além do Teu, Senhor. O Teu nome é o princípio e o fim de todas as coisas. Glória. É o alfa, é o ômega, aleluia. Glória ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória. Deste Criador tão maravilhoso e tão poderoso, aleluia, que os nossos olhos podem contemplar as maravilhas da Tua criação. Senhor, e aquilo que ainda está oculto aos nossos olhos, que nós vimos apenas pela fé. Em ruas de ouro, a Tua palavra diz que nós devemos de andar, aleluia. Bendito seja o Teu nome. Grande, grande, grande és Tu. Maravilhoso, Senhor, e poderoso, Senhor, aleluia. Revela-te àqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Pois esta mensagem, Senhor, é pregada com esse propósito, Senhor. É deles poderem, aleluia, ter conhecimento das grandezas do Teu reino e de serem Teus filhinhos. Abençoa o Teu servo, inspira-o com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu poder, meu Pai. Nós pedimos e agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja convosco, prezado telespectador, mais uma vez, e pela graça de Deus, nós louvamos o Senhor, exaltamos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo pela sua misericórdia. E chegamos ao seu lar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nome sobre todo o nome. Este glorioso Senhor deu a sua vida no Calvário para nos salvar, e para nos libertar, e para nos curar. E damos graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, diz a Bíblia, amados, somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Nós damos graças a Deus que nos fez filhos por adoção, por nosso Senhor Jesus Cristo. E isto está ao alcance de todas as almas que vêm a este mundo de geração em geração, porque há um propósito divino da parte do Pai em dar o seu Filho na cruz do Calvário. Foi para salvar todo o mundo e fora dele não há Salvador. Este dia nós vamos falar de um assunto de veras importante para todos nós, para todo o mundo em geral e para a Igreja de Cristo. Vamos estar com atenção, pois vamos falar nesta mensagem que é de capital importância, particularmente para os crentes, para os seguidores em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar num assunto de veras importante, que é um assunto de luta espiritual. Nós andamos por este mundo sem saber o que nos rodeia, até ao ponto de conhecermos a verdade. E quando conhecemos a verdade nos libertará. E essa verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo desfazer as obras do diabo pelo seu sacrifício no Calvário. De maneira que nós vamos falar sobre seres espirituais benignos e seres espirituais malignos. Portanto, vamos estar com atenção.
e vamos dar glória a Deus por aquilo que o Senhor nos vai ensinar na sua palavra. Quanto a nós precisamos, como frágeis vasos de barro, precisamos da sua unção, da sua graça e do seu poder para ministrar a Santa Escritura. Portanto, esses seres são benignos e malignos, e todos os cristãos de Cristo precisam de discernir o que é de Deus e o que é do opositor de Deus, isto é, de Satanás. E este estudo bíblico tem por título O Mundo Espiritual em que Vivemos. A maior parte do mundo não sabe, nem conhece, e muitos chamados de cristãos o ignoram. E porquê? Por falta de conhecimento da Santa Escritura. No princípio desta meditação deixamos o nosso conselho de que não devemos apressar-nos a ouvir ou estudar este conteúdo, mas que devido à natureza do assunto, devemos ouvir esta meditação bíblica com oração. De maneira que você pode parar esta mensagem e orar ao Senhor para que lhe abra o entendimento e o ajude a compreender a Santa Escritura, aquilo que vai ser ministrado, a fim de que o Espírito Santo nos ajude a compreender a Sagrada Letra, a Sagrada Palavra. Devemos ter sempre em consideração o importante aviso de que os servos de Deus, desde o dia em que se converteram e começaram a servir ao Senhor, entraram numa luta, numa guerra espiritual. Começamos aqui para você saber que neste mundo em que nós vivemos, que está no maligno, aqueles que deixaram esse mundo do maligno estão lutando contra o Senhor que antes serviam. E então estão numa guerra, numa luta espiritual contra o diabo e contra os demónios. Assim, e por causa e devido à natureza dessa luta, precisamos, como o Senhor nos ensina, de estar sempre revestidos de toda a armadura de Deus. E isto se encontra em Efésios capítulo 6. E para isso nós vamos mostrar um pouco do que é uma armadura de Deus em termos humanos, mas ela começa com esta palavra que diz aos Efésios capítulo 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E você pode ler o resto em sua casa e vamos ver a armadura. Nós não vamos falar sobre Efésios 6, mas queremos ler os primeiros 3 versos que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Como ia falando, os cristãos que se convertem, aqueles que saem deste mundo que jaz no maligno, entram numa luta espiritual, numa guerra espiritual contra o seu antigo senhor, que os obrigava a pecar contra o Criador. Precisamos também de saber o seguinte, que depois de termos o conhecimento da salvação em todos os seus aspectos, tais como a regeneração, a justificação e santificação, e também acerca do nosso Salvador e Senhor, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o assunto mais importante que devemos ter conhecimento é exatamente acerca do mundo espiritual em que vivemos, e tanto no céu como na terra. Neste estudo bíblico sobre o mundo espiritual, e devido ao enorme volume do assunto que as Santas Escrituras nos revelam, não é possível num curto espaço inserir tudo o que a Bíblia nos revela sobre o tema. Mas serão estudadas apenas as partes principais de maior necessidade, ao contrário, teríamos
como uso dizer, um grande volume. Sabemos nós a razão de Nosso Senhor Jesus Cristo ter de dar a sua vida no Calvário? Sabemos nós os porquês? Alguém pode dizer, foi para nos salvar. Mas salvar de quem e de quê? Lembra-se de que João 5, 1 João 5, verso 19, diz que o mundo está no maligno. E desde o princípio isso aconteceu. Portanto, a razão foi exatamente a guerra espiritual com que Satanás desafiou a Deus, levando o homem à sua queda no jardim do Éden. E por essa causa Cristo ficou com a sentença de morte desde a fundação do mundo para nos salvar da condenação eterna. Apocalipse 13 e verso 8. Diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo por tua causa e por minha causa, para nos livrar da condenação eterna. Assim, tendo isto em consideração, compreenderemos bem a natureza das lutas espirituais em que o mundo está envolvido, tanto no céu como na terra. E também a necessidade de estar apetrechado com esta armadura espiritual de Deus para a nossa jornada em direção à casa do Pai, que é o destino de todo o cristão de Cristo que foi salvo, regenerado e santificado, que deixou o velho Senhor e seguiu a Jesus Cristo. Neste estudo bíblico meditaremos em 7 aspectos distintos, como primeiro ponto, o mundo espiritual e os seres espirituais principais benignos. Segundo, seres espirituais principais angélicos e seus ministérios. Terceiro, o anjo do Senhor e o anjo de Deus. Quarto, a segunda parte do estudo, Satanás e anjos caídos e demónios. Quinto ponto, anjos caídos. Sexto ponto, diabos e espíritos de demónios e seu trabalho destruidor. E em sétimo lugar, a razão da morte e ressurreição de Cristo e obra do Espírito Santo. Introduzindo, depois desta introdução, introduzindo a mensagem. Como acima foi dito, se o nosso estudo fosse aprofundado em toda a sua extensão, ele daria um grosso volume, e a nossa intenção é apenas conhecermos as partes principais do mundo espiritual em que estamos inseridos e podermos evitar os enganos diabólicos de que o mundo nos rodeia e está cheio. Também tudo o que se poderá saber sobre o mundo espiritual, tanto benigno quanto maligno nos céus e na terra, a única fonte de revelação do assunto é este livro sagrado. É a Sagrada Escritura. O único livro da revelação, como tudo começou e como tudo vai acabar. Louvado seja Deus. Ou seja, esta Bíblia, a Escritura Sagrada que fora dada por Deus ao povo judeu e que todo o mundo desfruta das bênçãos deste sagrado livro nela contidas. O resto, tudo é espúrio, humano e diabólico. Só a palavra de Deus tem autoridade de dizer aquilo que Deus afirmou. E escreveram os seus profetas e os seus apóstolos para nós agora desfrutarmos daquilo que Deus sabe, sabia e saberá. E que nós não temos acesso, senão através deste sagrado livro. Louvamos a Deus pela sua palavra, que é Espírito e é vida. É lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E é ela que nos mostra todos os planos de Deus em relação com a humanidade e em todas as gerações. Assim, partindo deste princípio, vamos estudar nas Sagradas Letras o que demais nos interessa para termos o conhecimento desses seres espirituais e evitar o mal, seguindo o bem. Porque o mundo está no maligno. Antes de continuar, vamos ler apenas um verso da Sagrada Escritura que nos servirá de base para todo o estudo e que é um aviso de Deus para a Igreja e seus seguidores, e é importante saber que isto que vamos falar e ler na Sagrada Escritura diz relação, ou é em relação com os últimos dias. Assim diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, somente.
estas palavras. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, diga, nos últimos tempos, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Até aqui a Sagrada Escritura. Este é o verso base de todo o estudo que vamos fazer. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Pergunta: quem são esses espíritos enganadores que são ensinadores das doutrinas do diabo? Doutrinas dos filhos desse diabo, que são os demónios. Quem são eles? Alguns que eram da fé estão dando ouvidos a doutrinas de demónios. Então os demónios também ensinam em muitos púlpitos por este mundo fora. Através de homens e através de mulheres. E levam o Evangelho de Cristo a ser posto de parte e a convencer as pessoas que não é preciso mais cruz, porque Jesus tomou a sua cruz e acabou. Mas Jesus disse: aquele que não se negar a si mesmo e não vier após mim e não tomar a sua cruz, não é digno de mim. Há muitos púlpitos onde não se prega mais a cruz, e aí estão as doutrinas do diabo. Louvado seja Deus. Um pouco acima deixamos a advertência de que quando nos propomos seguir a Cristo, quando encontramos a salvação, quando uma pessoa se converte e passa pela experiência do novo nascimento, tal pessoa vai experimentar também uma luta, guerra espiritual, para se poder conservar no caminho de Deus. E por essa causa precisa estar apetrejado com toda a armadura de Deus que viemos a falar em Efésios 6, verso 10 ao verso 18. Leia mais que uma vez, até compreender que é preciso ter a espada do Espírito em primeiro lugar, o capacete da salvação. É preciso ter os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, etc, etc. Toda a armadura de Deus é necessária para o crente lutar nesta luta espiritual contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Fiquemos avisados de que o nosso texto é uma advertência do Espírito Santo, porque assim diz o Espírito para os últimos dias. É uma advertência do Espírito Santo. Para o tempo do fim, no tempo do fim, haverá mais engano do que ao longo da história bíblica. Para o tempo do fim, no qual nós, estamos vivendo neste tempo, e que vários cristãos deixarão o caminho do Senhor e por isso tornarão inimigos da causa de Cristo, seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demónios. O engano no tempo do fim será intensificado pelas trevas, para que muitos possam deixar este caminho que um dia começaram a seguir, para seguir a Jesus e andar por caminhos largos e ouvir evangelhos como o evangelho da prosperidade, o evangelho social, o evangelho político, o evangelho da elevação do homem, o humanismo, mas não o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque esse é o evangelho que transforma. Esse é o evangelho que salva e é o evangelho que santifica e nos prepara para a luta contra as potestades do inferno. Tenha sempre em consideração que os demónios também ensinam a palavra de Deus. Mas como é que ensinam? Ensinam com engano, através de homens e de mulheres, chamadas doutrinas de demónios. Porque se não falassem de Deus, falassem apenas das coisas naturais deste mundo, as pessoas até poderiam ficar com um ponto de interrogação: olha, ali não se fala de Deus. Mas eles também falam de Deus. Olha, os demónios até tremem. E sabiam muito bem quem era Jesus Cristo, que era o Filho de Deus. De maneira que temos um engano satânico por este mundo fora.
muitos a pregar doutrinas de demónios. Porquê? Porque os demónios se introduziram nessas pessoas. Os demónios também são religiosos, sabia? Louvado seja o nome do Senhor. Isto significa a apostasia dos últimos dias. E o mundo está cheio desses espíritos enganadores e dessas doutrinas de demónios. E então, os demónios também são ensinadores das suas doutrinas. Tenha isto em consideração. É a palavra de Deus que nos adverte para os últimos tempos, para os últimos dias. Tomemos atenção ao que vamos meditar no seu tempo sobre este panorama, porque ele é um dos mais importantes estudos da Bíblia Sagrada. No campo de batalha espiritual, ele é semelhante ao natural que as nações travam quando um exército invade outra nação querendo possuir o que pertence a outro povo. A nossa luta é semelhante. Assim, para termos uma ideia do que recebemos de Deus quando aceitamos a salvação e o Salvador, precisamos saber qual é o valor dessa dádiva e porque nos foi dada, que agora possuímos para pelejarmos por conservar e não deixar que o inimigo nos roube aquilo que Deus nos deu. Há muita gente que não tem uma ideia, e são chamados de cristãos, não tem uma ideia do preço da salvação e da dádiva que a pessoa recebeu. Pois olha, o preço é o preço da vida do próprio Deus revelado em carne numa cruz, padecendo ali aquelas horas todas por sua causa. Então o Filho de Deus morreu por minha causa, morreu por sua causa e também morreu por minha causa. Se houvesse, eu uso dizer assim, e creio que estou correto, uma só alma para salvar no mundo, Jesus tinha dado a sua vida por essa alma. Nós damos graças a Deus porque não temos aqui religião para ministrar, nem para comprar, nem para vender, porque não há religião nenhuma que nos fale das coisas de Deus como a Santa Escritura nos ensina. Se alguém está em Cristo, é uma criação nova. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Foi isso que aconteceu a mim e à minha esposa. E dou graças a Deus por conhecer o valor da salvação que o Senhor nos concedeu. O valor da sua vida dada no Calvário. Segundo o que Jesus nos ensinou, uma só alma salva é mais valiosa do que o mundo inteiro. Mateus 16 e verso 26. Ele é o preço de Deus revelado em carne na pessoa de Jesus no Calvário. Dê valor à salvação que o Senhor oferece de graça a cada um, porque as pessoas não podem pagar. Dê valor a essa dádiva, receba, pedindo perdão a Deus, ficando regenerado e santificado, e guarde aquilo que Deus lhe está dando, a salvação graciosa do Senhor. E por isso saibamos com certeza que para nos mantermos no caminho de Deus até chegarmos à casa do Pai, todos teremos essas lutas, essas guerras espirituais. Por essa causa precisamos de saber contra quem combatemos no caminho da fé e como sair vitoriosos das pelejas. Então, este mundo jaz no maligno, como foi dito. E este estudo do mundo espiritual dá-nos o conhecimento das potestades espirituais de Deus e também das potestades espirituais de Satanás, que lutam contra os servos de Deus. Potestades são poderes. De maneira que, segundo o que temos lido em Efésios 6, nós temos uma luta contra as potestades do maligno, contra as hostes espirituais da maldade. Conheça a Sagrada Escritura e saiba como combater contra essas potestades. Porque o Senhor diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas sabe como é que se vai resistir ao diabo? Sujeitando-nos a Deus. Sujeitando-nos a Deus. Só desta forma nós podemos sair vencedores, do contrário, seremos vencidos. Contudo, então, em primeiro lugar, teremos neste estudo uma ideia geral dos seres espirituais que compõem o séquito divino no céu, adorando a Deus, etc. Primeiro ponto, o mundo espiritual e os seres espirituais principais benignos. Existem dois mundos onde todos nós vivemos.
um mundo palpável, terreno e material, outro invisível. É o mundo espiritual e ele é muito vasto porque engloba toda a terra e os céus. O mundo espiritual foi primeiro criado por Deus e quando me refiro ao mundo espiritual, eu me refiro às criaturas espirituais desse mundo. Ou seja, os seres espirituais criados por Deus. Em primeiro lugar, partimos do princípio que o próprio autor desses seres espirituais é Deus, que na sua essência é também espírito. E todas as criaturas que esse glorioso e sapiente Senhor criou e o rodeiam como seu séquito, são seres espirituais com aparência diversa ou diversificada. Naturalmente não existe revelação nas Escrituras Sagradas da procedência de Deus. Isto nós não sabemos, as Escrituras não revelam. Ou seja, esse glorioso Senhor e Criador do Universo, muitos de nós gostaríamos de saber de onde Deus procedeu, mas não há revelação sobre o assunto. Em parte alguma. Não há nesta Bíblia e em parte nenhuma existe de onde é que procedeu Deus. Nós aceitamos pela fé o conteúdo sagrado, santo da Palavra de Deus, que é o plano divino da redenção da humanidade para todas as gerações, e damos graças a Deus porque só em parte sabemos e em parte profetizamos até que venha o dia em que poderemos saber tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a única coisa que podemos dizer é que Deus é um ser existente por si próprio e que as Santas Escrituras nos ensinam a crer na sua existência e que também é galardoador daqueles que o buscam. O que sabemos, e isto das Santas Escrituras, é que ele existe, é o autor da vida, é um ser 3 vezes santo e que se revelou em forma humana na pessoa de Jesus Cristo, o qual disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. De maneira que nós temos então algum conhecimento de quem é Deus. Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça e Deus também se ira. Como mostrou Nosso Senhor Jesus Cristo ao pegar num azorrague lá no templo para limpar aquele templo, aquele lugar sagrado que foi consagrado a Deus e estava sendo feito um lugar de vendilhões do templo. De maneira que Deus também se ira. E este livro sagrado está cheio disso e por essa causa um dia o mundo vai provar a sua ira porque não recebe a sua graça. Não recebe a sua misericórdia. Volta as costas a Deus em vez de lhe voltar a face. Portanto, Deus foi manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo, qual afirmou: quem me vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um, João 14, 9 e João 10, verso 30. Nunca ninguém viu a Deus. O Filho que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Esse verbo divino, louvado seja o nome do Senhor. E além disto, o homem fica inexcusável acerca de Deus porque as suas santas coisas, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Romanos 1, verso 20. Nós olhamos para aquilo que nos rodeia e não damos valor. Olha, eu dou, a minha esposa dá. Nós vamos por uma estrada, vemos um campo fértil, e mesmo até aquele que não é fértil. E vemos aqui a obra de Deus nesse trabalho. Vemos as árvores, vemos as montanhas, vemos as pedras, vemos as águas, vemos os lagos, vemos os mares. Tudo isto é obra do Criador. Dentro de momentos voltamos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. As coisas que estão criadas atestam a autoridade e a sapiência deste glorioso Senhor que falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Salmo 33. Este magnificente Senhor continua a dizer ao mundo que fora dele não há Deus. Deus é o único. É o único. Não há mais deuses, nem deusas, nem senhores, nem senhoras. Deus é o único. Louvado seja o nome do Senhor. Como também diz no Salmo 19, verso 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Assim, em relação com os seres espirituais que existem neste mundo espiritual, temos nas Escrituras Sagradas vários e poderosos seres espirituais, como, por exemplo, primeiro, criaturas espirituais da classe angélica, chamadas de serafins. A descrição, melhor dito, destes seres, que se aparentam ser apenas dois e com 6 asas cada um, então estão acima do trono de Deus, e isto encontra-se em Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 7. Segundo, criaturas espirituais da classe angélica chamadas de querubins. Sobre os querubins, também a sua descrição é que estes seres celestiais estão associados ao trono de Deus e eles têm uma aparência de 4 rostos, ou seja, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Também estes seres têm pés direitos, semelhantes aos pés de uma bezerra, e mãos de homem. Cada um tem 6 asas, e o parecer destas criaturas é como brasas de fogo ardente, e o fogo corre entre os animais, resplandecente como relâmpagos. Além disto, com estes animais eles estão cheios, existem associadas a estes animais 4 rodas cheias de olhos nas suas cambas e de cor de turquesa, que tocam na terra, e as rodas eram tão grandes que o servo de Deus disse que metiam medo. Esta descrição, incluindo o trono de Deus com o arco celeste, encontra-se em Ezequiel capítulo 1, 4 a 28, Ezequiel 10, 1 a 22 e Gênesis 3 e verso 24. Vamos ver uma fotografia que nos dá um pouco dessa aparência. Aqui temos uma pálida aparência destes seres celestiais com 4 rostos cada um, e aquelas rodas cheias de olhos e fogo no meio destes seres celestiais. Isto é apenas uma pequena amostra. E continuando em terceiro lugar, criaturas espirituais da classe angélica chamadas de criaturas viventes. Estas criaturas são semelhantes aos querubins, mas com a diferença de que cada um tenha apenas uma cabeça e não 4, mas estão cheios de olhos em todo o corpo, por trás e pela frente, e têm 6 asas como os serafins. Acerca destes seres, cada um tem a sua própria cabeça, ou seja, um com cabeça semelhante ao leão, outro com cabeça semelhante a um bezerro, o terceiro tinha rosto como de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. O trabalho destes seres celestiais, diante e ao redor do trono de Deus, é um eterno cântico de dia e de noite, louvando e adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Isto encontra-se em Apocalipse 4, verso 6 ao verso 9, Apocalipse 7, verso 11, Apocalipse 15, verso 7 e Apocalipse 19 e verso 4. E prosseguindo, em quarto lugar, seres espirituais em forma de cavalos e carros de fogo. Existem no mundo espiritual seres que se podem tornar visíveis aos olhos humanos e outros não, conforme a vontade de Deus. Por exemplo, o profeta Elias foi arrebatado ao céu num carro e cavalos de fogo, como se vê em 2 Reis 2, verso 11 e verso 12, e isto foi visto pelo profeta Eliseu. Outro exemplo de serem vistos carros e cavalos de fogo aconteceu no tempo em que o exército da Síria invadiu Israel para prender o profeta Eliseu. Durante a noite este exército cercou uma região chamada Dotá, a fim de o profeta de Deus ser cercado e não podia fugir. E o moço do profeta, levantando-se muito cedo, viu ao redor do lugar aquele grande exército que rodeava toda a cidade e disse ao profeta: Ai, meu senhor, que faremos? A resposta do profeta foi esta: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos do moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos
e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis 6, verso 11 ao verso 17. E prosseguindo, em quinto lugar, seres espirituais chamados de arcanjos. Temos uma fotografia que nos dá uma ideia do que é um arcanjo com o seu poder. Neste caso, ele veio para prender Satanás, no capítulo 20 de Apocalipse. O termo arcanjo encontra-se nas Escrituras apenas 2 vezes. Uma relacionada com a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja ao céu, com a voz de arcanjo, o que significa com voz potente de comando, 1 Tessalonicenses 4,16, e outra vez é mencionada na Escritura, é quando Satanás disputava com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés em Judas 9. Arque significa chefe ou comandante, e arcanjo significa, portanto, um comandante de anjos, portanto é de supor que tenha mais autoridade que os anjos normais de Deus. Miguel é anunciado em Daniel 10, 21, Daniel 12, 1, como sendo o príncipe do povo de Deus do Velho Testamento. E em Apocalipse 12, 7 a 9, Miguel é visto na batalha final com os seus anjos contra o dragão, contra Satanás e seus anjos, e estes finalmente foram expulsos do céu. E esta foto dá-nos uma ideia dessa batalha no céu contra o dragão, contra Satanás e seus anjos, onde finalmente foram expulsos do céu. Existem muitos seres celestiais descritos na Bíblia Sagrada, e naturalmente diferentes uns dos outros, e com poderes diferentes também. Outro arcanjo de nome Gabriel está associado ao ministério de Daniel, na revelação das coisas proféticas e históricas dos últimos dias, como se lê em Daniel 8, 16 a 19 e Daniel 9, 20 a 27. Este arcanjo Gabriel foi o anjo que apareceu ao sacerdote Zacarias e lhe anunciou que a sua oração em relação com o pedido de um filho tinha sido ouvida e que Isabel, sua mulher, ia ter um filho e lhe poria o nome de João. E que aquele menino viria no espírito e virtude de Elias e já cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E este príncipe espiritual se apresenta a Zacarias como sendo o assistente diante de Deus, como está escrito em Lucas 1, verso 11 ao verso 20. Também este príncipe espiritual foi o que se revelou à Virgem Maria e lhe anunciou que ela iria ter um filho e lhe poria o nome de Jesus e que desceria sobre ela o Espírito Santo. E que a virtude, o poder do Espírito Santo o cobriria com a sua sombra, pelo que também o santo que dela havia de nascer se chamaria o Filho de Deus. Lucas 1, 26 a 35. De maneira que estes seres espirituais têm também missões da parte de Deus em relação com a humanidade. Segundo ponto, seres espirituais angélicos chamados de anjos e seus ministérios. Este termo relacionado com anjo ou anjos comuns, segundo o que estudamos nas Santas Escrituras, são mencionados cerca de 294 vezes e o seu significado em grego é de mensageiros. No mundo espiritual que nos rodeia e pelos céus existem uma quantidade inumerável destes seres celestes e naturalmente eles são como os outros seres que temos vindo a expor, ou sejam espíritos. Eles têm uma aparência e manifestam sempre com aparência humana. Têm um corpo semelhante aos homens e são muito poderosos e têm de Deus várias missões, como já dissemos. Vejamos a sua natureza. Eles são seres inteligentes, como dizem em 2 Samuel 14, 20 e 19, 27. Em primeiro lugar, então, os anjos são também pacientes, como no caso da história de Balaão, em que o anjo por várias vezes mudou de lugar à frente da jumenta até que parou e a jumenta não podia passar. Números 22, 22 a 35. Em segundo lugar, os anjos também se alegram e fazem festa na salvação de um pecador, como ensinou Jesus na história da ovelha perdida, em Lucas 15, 1 a 10, que há alegria no céu por uma alma que se arrepende, que se salva.
Quarto lugar, os anjos são muito poderosos. Segundo a Tessalonicenses 1, verso 7 ao verso 9, e Apocalipse 18, verso 1, diz que a terra foi iluminada com a glória de um anjo. Quinto lugar, os anjos de Deus são-lhe obedientes. Salmo 103 e verso 20. Em sexto lugar, os anjos de Deus manifestam-se como homens e com a mesma aparência física, cabelo, voz, face, boca, olhos, pés, mãos, falam e ministram a palavra. E a revelação de Deus, quando Deus lhe ordena, e até tem paixões como os homens. Gostariam, por exemplo, de ser pregadores do Evangelho, como diz em 1 Pedro 1 e verso 12. E estas coisas se podem ver em várias partes das Escrituras, como Juízes 13 e verso 6, Daniel 10, 5 a 21, Atos 10, 3 a 6, Apocalipse 8, 1 a 13 e Apocalipse 14, verso 6 ao verso 11, etc. Em sétimo lugar, os anjos de Deus podem até comer como os homens comem, como os humanos comem. Isto aconteceu com 3 anjos que apareceram a Abraão. E eu creio que nessa vez, um desses anjos era o próprio Senhor, ou seja, uma das teofanias de Cristo, da aparição de Cristo, antes da sua revelação em carne, nascendo de uma virgem. Gênesis 18, verso 1 ao verso 8, Gênesis 19, 1 a 3 e Salmo 78, 24 e 25. Vem com aparência humana, as pessoas recebem esses anjos em casa e aparentemente são homens. Tudo é igual neles, porque está escrito assim: os anjos de Deus tanto podem aparecer visíveis como invisíveis, como no caso de Balaão, capítulo 22 de Números, verso 20 ao verso 35, e neste caso era invisível ao homem e visível à jumenta. Também no caso de 2 anjos que apareceram a Maria no sepulcro onde estivera Jesus, João 20, verso 11 e verso 12, era uma visão de anjos, contudo com aparência humana. Em Hebreus 13, verso 1 e 2, afirma que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Isto denota que eles têm aparência e modos de homens. Portanto, podem se transformar em homens e comer e falar com os homens naturalmente, e as pessoas pensarem que são homens e são anjos de Deus. Está escrito assim, Hebreus 13, 1 e 2. Alguns, sem saber, hospedaram anjos em sua casa. É maravilhoso, não é? E sobre a natureza dos anjos, existe muitas outras chamadas bíblicas. Estas, contudo, são o suficiente para nos mostrar essa natureza. Outro assunto, o trabalho dos anjos de Deus. Além do que já foi dito, eles guiam carros de cavalos espirituais, como já vemos. Já atrás foi mencionado que Elias foi arrebatado ao céu em carros de Israel e seus cavaleiros, como disse o profeta Eliseu, 2 Reis 2, 11 e 12. Portanto, é suposto compreender que esses cavaleiros são anjos de Deus em carros de fogo espirituais. E o mesmo se aplica também quando Deus abriu os olhos ao moço de Eliseu e viu no monte o monte cheio de carros e cavalos de fogo. Anjos montados em cavalos espirituais com algum trabalho da parte de Deus na terra encontra-se também em Zacarias 1, verso 7 ao verso 11, e em Zacarias 6, verso 1 ao verso 6, vê-se também cavalos espirituais de várias cores que eu creio serão ou terão também os seus cavaleiros, os anjos de Deus. Mas se não tiverem, pelo menos são cavalos espirituais. Nestas escrituras, eles são chamados a executar os seus trabalhos e ali é dito que eles são os 4 ventos do céu, aqueles 4 cavalos de Zacarias, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Segundo, eles executam os juízos de Deus. Isto é importante. Eles executam
os juízos de Deus. Em Gênesis 19, 1 a 25, em forma humana, eles vieram para queimarem as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades da Campina por causa do casamento de homossexuais. Mulher com mulher e homem com homem, como nós hoje temos neste pobre mundo. Estamos vivendo num tempo semelhante aos tempos de Noé e aos tempos de Lot, como afirmou Jesus em Lucas 17, 26 e 30. E eles têm um poder tremendo e queimou as cidades naquele lugar. E vão fazer da mesma forma, dentro de pouco tempo, onde há este tipo de casamentos homossexuais. E eles vêm fazer o mesmo trabalho porque Jesus afirmou assim será, como no tempo de Lot e no tempo de Noé. Em 2 Reis 19, 1 a 37, revela uma passagem do rei da Síria que intentava invadir a Israel, destruir o povo de Deus. Contudo, o Senhor enviou um só anjo e destruiu 185 mil inimigos. Portanto, os anjos têm um trabalho a fazer, executam juízos divinos e têm muito poder. Quando o rei Herodes perseguia a igreja, estando fazendo um discurso, assentado no tribunal, um anjo do Senhor o feriu de morte e logo foi comido de bichos. Como é que um anjo faz isso? Matou-o imediatamente e logo mais apodreceu. Ficou cheio de bichos imediatamente. E isto porque não deu glória a Deus. Atos 12, 21 a 23. Os anjos de Deus estão associados às pragas devastadoras do tempo do cumprimento do Apocalipse. Os juízos de Deus em Apocalipse 8, Apocalipse 9, Apocalipse 15, Apocalipse 16, etc. Eles, os anjos, ao tocar as suas trombetas, estão associados aos juízos divinos e nós vamos ver uma fotografia ou duas acerca do trabalho desses anjos. E aqui temos uma representação dos anjos que se prepararam para tocar as trombetas para virem os juízos de Deus sobre a terra, no capítulo 8 do Apocalipse. E esta representação mostra que os anjos vêm trazer sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus em Apocalipse capítulo 15. E aqui temos outra representação no capítulo 16 do Apocalipse, quando os anjos tocaram as trombetas, as pragas vieram sobre a terra, qual delas a pior? Mas mencionamos aquela em que o mar se transforma em sangue e o peixe morre. E uma senhora que quer beber água, mas a água está transformada em sangue. De maneira que os anjos têm muito poder para executar os juízos de Deus. Os anjos executam as ordens divinas. E continuando o nosso assunto, em terceiro lugar, os anjos de Deus servem os servos de Deus na terra. Ao profeta Elias, um anjo trouxe-lhe uma refeição de um pão e uma botija de água. Portanto, até sabem cozinhar. 1 Reis 19, verso 5 ao verso 7. Ao profeta Daniel, um anjo de Deus veio fechar a boca dos leões para que o servo de Deus não fosse comido pelas feras. Daniel 6, 21 e 22. Após a tentação de Satanás a Jesus no deserto, vieram os anjos e serviram ao Senhor. Mateus 4 e verso 11. E em Hebreus 1 e verso 14 afirma que eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, os servos de Deus têm os seus anjos ao seu redor, até as criancinhas, como disse Jesus. Os servos de Deus têm ao seu redor esses anjos para os livrar, como diz o Salmo 34, verso 7, em Mateus 18 e verso 10. Os anjos de Deus dirigem ministros de Deus a lugares onde há necessidade de falar de Jesus, como no caso de Filipe, a quem o anjo do Senhor falou para que fosse a um determinado caminho para evangelizar o eunuco que regressava à Etiópia. Atos 8, 22 a 40. Estes factos, ou factos gerais,
de anjos é um outro assunto que vamos continuar. Factos gerais acerca dos anjos de Deus. Portanto, eles servem a humanidade. Eles executam os juízos de Deus. Eles servem, como ia dizendo, a humanidade que é salva por nosso Senhor Jesus Cristo, os servos de Deus. Então, factos gerais acerca dos anjos de Deus. Primeiro, eles foram criados por Jesus Cristo antes de Cristo criar a terra. Job 38, verso 4 ao verso 7. Não se esqueça de que em João 1, verso 1 ao verso 10, afirma que todas as coisas foram feitas por Jesus e sem Ele nada do que foi feito se fez. Como lemos também no Salmo 148, 2 a 6 e Colossenses 1, verso 15 e 16. Portanto, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Portanto, Ele é o autor da criação dos anjos, sejam anjos ou arcanjos, serafins ou querubins, etc, etc. Segundo lugar, os anjos se organizam em multidões inumeráveis. Os cristãos de Cristo pela fé já chegaram aos muitos milhares de anjos. Hebreus 13, verso 22. No nascimento de Jesus, uma multidão de anjos louvava ao Senhor. Terceiro, os anjos desejavam ser ministros do Evangelho, como já atrás foi referido. Em 1 de Pedro 1, verso 10 ao verso 12, diz que eles desejavam falar do Evangelho da salvação. E à parte de breves mensagens desse trabalho que o Senhor lhes concedeu, esse trabalho, contudo, de pregação do Evangelho, foi dado aos homens e às mulheres, foi dado à Igreja e seus ministros. Em quarto lugar, os anjos aprendem com a Igreja acerca da multiforme sabedoria de Deus. Será isto possível? É o que está escrito. Em Efésios 3, verso 8 ao verso 10 diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Estes principados e potestades referem-se aos anjos de Deus. Quinto lugar, os anjos serão julgados pelos santos. Aí, vamos dar atenção ao assunto. Os anjos serão julgados pelos santos. Todos nós devemos saber que já houve um tempo em que muitos anjos desobedeceram a Deus, seguindo a Satanás, e os anjos têm um ministério a cumprir, porque são enviados por Deus para várias missões, incluindo a proteção dos cristãos de Cristo. Mas o que se aprende da palavra de Deus é que eles podem falhar na sua missão. E esta será a razão de estar escrito em 1 Coríntios 6, verso 2 ao verso 3, estas palavras: não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Uma coisa. Não sabeis que os santos, é a Igreja que vai julgar o mundo, juntamente com Jesus, naturalmente. Não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Há muita dificuldade em saber se a pessoa pode julgar ou não julgar. E estas mensagens dão-nos essa ideia de que há julgamentos em que nós temos que entrar em ação, aqui na Terra. Portanto, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Terceiro ponto. O anjo do Senhor ou o anjo de Deus. Existe nas Santas Escrituras várias vezes escritas a expressão anjo do Senhor. O termo bíblico nas Escrituras, o anjo de Deus e o anjo do Senhor, que muitas vezes aparece nas Escrituras, refere-se a teofanias ou aparições da segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Filho de Deus. Exemplos já desde o Velho Testamento, nós já falamos, mas vamos dizer algo.
E bradou o anjo de Deus a Agar, Gênesis 22 e verso 17. O anjo de Deus é uma teofania, uma aparição de Jesus, uma revelação de Jesus antes de ser revelado em carne. Louvado seja Deus. E em Gênesis 3, 31, e verso 11, diz: E o anjo, disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacob, e eu disse, eis-me aqui. Ali tem uma outra teofania revelada nesta passagem das Escrituras. Em Êxodo 3, e verso 2, diz: Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. Aí temos outra teofania. Em Juízes 6, verso 20, diz: Porém o anjo de Deus lhe disse, etc., uma outra. Em Juízes 3, e verso 9, diz: E o anjo ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Queremos que também esta passagem se revela, tem a dizer com a revelação de teofanias. Em Atos 27, verso 23, Paulo diz: Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Aí se revela mais uma teofania de Cristo, já depois da ressurreição. Em Êxodo 14, verso 19, diz que o anjo de Deus ia adiante do exército de Israel, se retirou e atrás deles. Portanto, outra teofania, outra revelação. Em Isaías 63, verso 9, o anjo de Deus é chamado o anjo da sua face ou da sua presença. Quarto ponto, ou seja, a segunda parte do estudo, Satanás e os anjos caídos e demónios. Devemos ter em conta daquilo que eu disse no princípio, que devemos orar a Deus para entender contra quem lutamos nesta vida, para não cairmos em tentações, e vamos dar atenção ao que diz a Sagrada Escritura. Neste quarto aspecto, neste quarto ponto da nossa meditação, ela é a mais importante do estudo, relacionada com o sistema da maldade, e por isso, ainda que superficialmente serão abordados os assuntos do mal, devido ao espaço, devemos dar a melhor das atenções, estando em comunhão com Deus. Entretanto, estes assuntos devem ser entendidos para que os servos de Deus sejam precavidos dos ataques da maldade, e também será explicado que Deus nunca criou nenhum ser maldoso. Deus nunca criou nenhum ser maldoso. Então houve um tempo da revolta desse querubim ungido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que eles se manifestaram com essa revolta, e além disso, também será dito a razão de Deus continuar a permitir a sua existência. Lembre-se disto e preste atenção. Primeiro, a origem de Satanás e o seu trabalho destruidor. Este personagem nas Santas Escrituras é tido como o autor de todo o mal. Ele é uma real pessoa espiritual e não uma influência ou poder abstrato. Ele é um ser espiritual. Tampouco é como pintam, como uma figura feia, com 2 chifres e um forcado na mão, e nunca esteve confinado ao inferno. O inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos, mas um dia ele irá lá parar. Não está confinado lá, porque se estivesse, já não estava no mundo a tentar a humanidade. Satanás era a pessoa e ser espiritual mais formosa que Deus criou. Ponto final. Portanto, não é como o pintam. É um ser espiritual e é o mais, ou era, o mais formoso das criaturas que Deus criou. Ele era o querubim ungido. Alguns teólogos descrevem este ser espiritual como o primeiro governador da terra que teria existido antes de Gênesis 1 e 2, onde a terra era sem forma e vazia. E que este ser teria levado essa terra ao caos. Contudo, nesta meditação, não desejo entrar por este debate teológico que não é fácil de conclusão. O que passo a mencionar sobre a origem de Satanás é como atrás disse que ele era
um ser criado por Deus e era o querubim ungido, o principal e especial de toda a criação de Deus. Isto se encontra em Ezequiel 28, verso 11 ao verso 18. De maneira que devemos ter em conta que este ser que arruinou o mundo com aqueles que levou após ele era o querubim ungido. Era esbelto, a pessoa mais formosa que Deus tinha criado. Nesta leitura referente ao rei de Tiro e alusivo a Satanás, ele é descrito numa figura sem igual. Tal era o seu esplendor e formosura, e por essa causa veio o tempo de ele querer se elevar acima do próprio Deus, e se achou nele iniquidade, tendo profanado os seus santuários, e foi destronado. E aí ele levou um quarto dos anjos, um terço, se a minha memória está correta, dos anjos de Deus. E assim nós temos um mundo no maligno, conforme 1 João 5 e verso 9, porque Satanás se revoltou contra Deus. Outra escritura referente do Satanás e sua queda e revolta contra Deus encontra-se na figura do rei de Babilônia, alusiva a este caráter escrito em Isaías 14, verso 12 ao verso 19. O seu trabalho, como disse Jesus em João 10 e verso 10, é matar, destruir e roubar. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E eu vim para desfazer as obras do diabo. E é aqui que nós temos que chegar à conclusão que o diabo mata, destrói e rouba tudo isto que a gente tem pelo mundo inteiro, de violência, de estupidez, de mentalidades atrofiadas, de tudo o que é mau, é da parte de Satanás e não de Jesus. De Jesus sabem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio desfazer as obras do diabo, portanto, dê valor ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio destruir as obras do diabo. Mas ele continua por esse mundo fora. Mas graças a Deus que o Senhor nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, e diz a maneira como nós podemos vencer. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E é só. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O seu trabalho, portanto, é matar, destruir e roubar. Jesus veio para dar vida e vida abundante, e esta é a razão da sua morte vicária no Calvário, dele derramar o seu precioso sangue, o justo padecer pelos injustos, para nos levar a Deus e libertar a humanidade. Mas para isso está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora nós vamos ler, e você vai acompanhar, as escrituras que vamos ler. Amém e amém. Meu amado ouvinte, acerca deste inimigo da humanidade, vamos ler diversas partes das Escrituras, e não vou mencionar as Escrituras para não perder tempo, mas vou apenas ler o princípio de cada assunto. Primeiro, ele é o enganador dos homens em todo o mundo. Segundo, ele se transfigura em anjo de luz. Terceiro, ele é o causador de muitas doenças nas pessoas. Quarto, ele tenta impedir o progresso do Evangelho. Quinto, ele executa milagres e maravilhas enganosas. Sexto, ele rouba ao homem a palavra de Deus. Sétimo, ele faz guerra aos santos, por isso precisam de toda a armadura de Deus. Oitavo, ele cega os entendimentos das pessoas. Nono, ele traz através dos homens as heresias para os pôr em rebelião contra Deus. Décimo, ele é o acusador dos irmãos. 11º, ele é especialista em passar laços e redes àqueles que querem servir a Deus. 12º, ele é chamado de príncipe deste mundo, príncipe das potestades do ar, o regente da terra e dos mares. Este agente espiritual do mal, como o Senhor e Deus deste mundo, ele governa a maior parte dos negócios, assuntos sociais, políticos e religiosos da humanidade.
13º, o seu domínio está organizado em potestades e poderes nos espaços e na terra, como nos diz nas Escrituras de Efésios 6, Daniel 10, e os seus seguidores são anjos caídos. São pessoas e são demónios de várias espécies, e lá tem as Escrituras. 14º, ele é comparado ao lobo, a um leão que ruge, ao destruidor, à serpente e ao dragão. E lá tem as Escrituras. E assim, sobre Satanás seria o nunca mais acabar dos seus trabalhos destruidores entre os homens, como causadores das guerras, das violências, das fomes, das lutas contra a palavra de Deus, etc. Conheça este seu inimigo nas Santas Escrituras e resista a Satanás, ele fugirá de você. Agora, os propósitos de Deus continuar a que este ser espiritual maligno, Satanás, continue o seu trabalho. Existem algumas passagens exageradas nas Santas Escrituras pelas quais se conhece os propósitos de Deus permitir o seu trabalho destruidor na terra. Primeiro, o trabalho do diabo na terra tem um tempo marcado e ninguém o pode alterar. Somente passados 1007 anos após o arrebatamento da igreja é que Satanás deixará de existir. Apocalipse 20 e verso 10. E sobre isso vamos ver uma fotografia. Satanás tem um tempo marcado. O anjo do Senhor o vai prender no princípio do milénio e vai pôr selo sobre ele. Isto está escrito no capítulo 20 de Apocalipse 1, 2 e 3. E mais tarde, no verso número 10 de Apocalipse 20, ele será lançado no fogo e enxofre para todo sempre. Ele tem um tempo marcado. Até lá, Deus o deixa trabalhar com uma intenção. E continuando a razão de Deus permitir que ele continue a existir, em segundo lugar, nós vemos que Deus permite que ele exista para provar o caráter do crente. Tiago, capítulo 1, verso 12, e 1 Pedro 1, verso 3 ao verso 7. Terceiro, Deus o deixa para manter o crente na humildade. Deus permite que ele exista para isso mesmo. 2 de Coríntios 12, verso 7 ao verso 9. Em quarto lugar, Deus o deixa para provar o crente nos conflitos espirituais e serem depois galardoados. 1 João 4, 1 a 6, Apocalipse 2 e verso 7, Apocalipse 2 e verso 11, Apocalipse 2 e verso 17, etc. Quinto, Deus o deixa para demonstrar o poder de Deus nos seus servos sobre o poder do diabo. Marcos 16, 15 e 16, Atos 3, 12 a 16 e em Tiago 4, verso 7 e 8, já dissemos: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esta é uma das Escrituras pelo qual Deus permite, e Deus é glorificado, Deus permite que ele exista, porque os servos de Deus têm poder sobre Satanás. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando? Quando nos sujeitamos a Deus. Todo aquele e toda aquela serva de Deus que se sujeita a Deus, Satanás desaparece da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Este agente espiritual da maldade e seus seguidores são os instrumentos de Deus por um determinado tempo para que o homem possa dar valor ao que é de Deus e ao que é de Satanás, entre o bem e o mal, entre o que é sujo e o que é limpo, entre o que é pacífico e o que é violento, e tomar a sua decisão. Quinto ponto, anjos caídos. Primeiro, o termo anjos caídos significa os anjos que se revoltaram com Lucifer contra Deus, que é chamado anjo de luz, o querubim ungido. Na revolta deste querubim ungido, 1/3 dos anjos seguiu este querubim na sua queda. Não foram poucos, não. 1/3 deles seguiram a Satanás, e estes anjos são conhecidos nas Escrituras como estrelas. Job 38, verso 7, Isaías 14, verso 12, Daniel 8, verso 10 e Apocalipse 12 e verso 4. Segundo, sobre estes anjos caídos existem duas classes. Primeiro, os que estão presos, e Deus sabe as razões dos porquês.
É possível que seja a causa da destruição causada por eles, 2 Pedro 2 e verso 4, e Judas 6 e verso 7. Judas 6 e 7. Não guardaram o seu principado. Não guardaram o seu principado. Segundo, anjos diabólicos que andam à solta e seguem a Satanás. Naturalmente é um terço, como já ouvimos. Chamados de potestades, como já se leu em Efésios capítulo 6, e que serão expulsos do céu no meio da semana da grande tribulação, juntos com o próprio diabo, em Apocalipse 12, verso 7 ao verso 12. Sexto ponto, diabos ou espíritos de demónios e seu trabalho destruidor. Ao mencionar este ponto do estudo, eu devo chamar a nossa atenção de que, infelizmente, existem muitas pessoas, mesmo crentes, que não gostam de ouvir falar deste assunto. Tome nota naquilo que vamos falar. Pois bem, se alguém escuta esta mensagem e está nessa situação de não gostar de ouvir este assunto, tenha cuidado com a sua própria vida. Saiba com certeza que tais pessoas estão oprimidas ou até possessas de espíritos imundos e medo, e o medo é um espírito de receio e de terror. De maneira que devemos ter cuidado, se nós nos chamamos cristãos, devemos ter cuidado com os espíritos da maldade, porque eles infligem medo e terror aos próprios crentes para que não falem, não deem testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo e cuja vida não seja pautada neste sagrado livro. Louvado seja Deus. A razão é muito simples de explicar. Como já foi no princípio, os cristãos não lutam contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados. Diga principados. Lutam contra potestades, poderes. Luta contra príncipes das trevas deste século. Luta contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6 e verso 12. Por isso o crente tem uma luta, tem uma guerra espiritual contra estes seres espirituais que não são vulgares, são principados, são potestades, são príncipes das trevas, mas eles têm que andar, eles têm que fugir do crente, que se sujeita a Deus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome de Jesus. E bem ouvimos, neste verso estão mencionados essas potestades e esses príncipes, hostes espirituais da maldade. Interrogo-se a si mesmo se você, na sua vida espiritual, já entrou algum dia em conflito com estes seres nestas lutas espirituais. Interrogue-se se algum dia você já lutou contra eles. E se a resposta for negativa, então, como servo de Deus, eu devo avisá-lo, eu devo avisar o prezado ouvinte que está no caminho errado. Porque os cristãos de Cristo têm na sua vida esta profecia a cumprir-se, lutar contra as hostes espirituais da maldade. Por isso, precisam da armadura completa de Cristo. Entendemos aquilo que temos vindo a falar, a explicar acerca de todos os anjos, arcanjos e querubins, serafins, hostes espirituais da maldade, principados, potestades, etc. Entendemos? Lembremos-nos de que o medo não é de Deus, mas sim do inimigo de Deus. Os cristãos devem andar bem informados espiritualmente dos seus inimigos, das espirituais potestades da maldade, para confrontar, se for preciso, e fazer com que saia vitorioso nas lutas contra Satanás. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós, mas sujeitai-vos a Deus em primeiro lugar. Os cristãos de Cristo são semelhantes a um exército de uma nação, prontos a defender as suas fronteiras, e precisam saber das manobras dos seus inimigos e enfrentá-los vitoriosamente. Não se esqueça disso. Portanto, se tem receio ou medo, ou não gosta desta preparação espiritual, deve mudar de ideias e atrechar-se para a jornada espiritual, porque o inimigo move ciladas aos caminhantes da fé e as lutas são inevitáveis. É uma profecia, temos que lutar,
temos que lutar. É uma profecia divina. Temos que lutar e sair mais do que vencedores. Portanto, este termo refere-se a... O termo do diabo, queria dizer, que em grego se chama caluniador, é nas Escrituras aplicado a Satanás, ou seja, o antigo querubim ungido que se revoltou contra Deus. Portanto, este termo refere-se ao supremo espírito da maldade e da injustiça, que também é chamado de Abadão, de Apolião, de Belzebu, de Belial, da antiga serpente, de enganador, de homicida, de príncipe das potestades do ar, de pai da mentira, de tentador, etc. Tudo isto está revelado neste sagrado livro. E nós, ao lermos, conhecemos a verdade e a verdade nos libertará, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Saiba que tem uma luta para entrar no céu. E se você não lutar, não entra no céu, porque está escrito que não temos que lutar contra homens ou mulheres, mas sim contra as potestades da maldade, contra os príncipes, etc., contra as hostes espirituais da maldade. Portanto, isto que acabei de ler, acabei de dizer, destes seres da maldade se encontram em diversas escrituras, Apocalipse 9, 11, Mateus 12, 24, 2 Coríntios 6, 16, Apocalipse 12, 9 e João 8, 44, onde o Senhor Jesus Cristo disse aos próprios senhores da religião judaica: vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer a vontade do vosso pai. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quem é o seu pai? Quem é o meu pai? Quem é o seu Senhor? Quem é o meu Senhor? Discerna entre aquilo que é do mal e aquilo que é do bem, ouvindo o Evangelho que liberta, que salva, que cura, que satisfaz. Por vezes, as Escrituras nos ensinam que um espírito imundo, um demónio, também é conhecido por um diabo, como Jesus falou em Judas, como falou de Judas em João 6, verso 70, ou verso 71. Não vos tenho escolhido vós os 12 e um de vós é um diabo? Jesus disse isso acerca de Judas. Em referência ao próprio diabo, afirmam os teólogos que ele tem um corpo espiritual e por essa causa não pode entrar numa pessoa com o seu corpo e sim levar as pessoas a possuir o seu poder. Mas em Lucas 22 e verso 13, em João 13 e verso 27, diz que Satanás entrou em Judas. Este entrar é com o seu poder ou entrar no próprio homem? Ponto de interrogação. Também em Atos 5 e verso 3 revela que Satanás encheu o coração de Ananias para mentir ao Espírito Santo. Entrar e encher na nossa língua são realmente termos diferentes, que nos levam a conclusões diferentes, mas em Apocalipse 13 e verso 4 diz que o dragão deu à besta o seu poder, isto é, ao anticristo. Portanto, neste aspecto, creio que será o poder de Satanás e não Satanás entrar na pessoa. Realmente, o Espírito Santo também é uma pessoa espiritual e está escrito que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 19 e 20. Além disso, Jesus até falou em plural. Em João 14, verso 23, viremos para ele e faremos nele morada. Como isso se dá? Eu não sei todas as coisas, mas o que eu sei é que eu sinto, é que eu entendo, é que eu não era pregador do Evangelho e agora sou, que era servo do diabo e agora sou servo de Deus, que não conhecia as Sagradas Escrituras e agora conheço. E porquê? Porque o Espírito Santo veio à minha vida, entrou e fez aqui morada. Louvado seja o nome do Senhor. Também em relação com o poder de Deus, Jesus afirmou em Lucas 24, verso 49, esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. E o mesmo se encontra em Atos 1 e verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Eu sei que nem tudo é fácil compreender, nem tudo, nem tampouco explicar do conteúdo bíblico. E este aspecto, confesso que eu gostaria de saber um pouco mais. E tomo por verdade que o Espírito Santo também é uma pessoa.
da Trindade Santíssima e pode fazer morada nos crentes, como as Escrituras que já dei, e mais Efésios 2 e verso 22, e João 14, 23 e Apocalipse 3 e verso 20, que diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele serei e ele comigo. Afirmam também os teólogos que os demónios ou espíritos, à parte dos anjos caídos, não têm corpos. Isso sabemos. E que esses, sim, podem entrar, não só oprimir as pessoas, mas entrar nelas e nos animais, como também está escrito. Vejamos este assunto. Os demónios ou espíritos sem corpos são os que entram nas pessoas e nos animais. Como foi dito no âmbito espiritual, tanto do bem quanto do mal, nem sempre é fácil nem explicar, nem compreender se realmente não tivermos a noção de que o poder de Deus existe, como também existe o poder de Satanás, e podemos fazer comentários, e se nós não soubermos, podemos fazer comentários sem fundamentos. Mas se soubermos, podemos fazer comentários com fundamentos nas Santas Escrituras. E esta é a diferença de crença, que um espírito não é um anjo, por isso não tem corpo. E no aspecto da maldade se vê em Apocalipse 16, verso 13 ao verso 16. 3 espíritos semelhantes a rás, que neste caso saem da boca da Trindade satânica, e seu trabalho é juntar os reis de todo o mundo para o Armagedão. Nesta parte do estudo vamos dar algumas escrituras que nos ajudam a receber alguma luz sobre o assunto relativo ao poder das trevas que avassalam o mundo. Primeiro, a natureza e trabalho dos demónios. Eles são da maldade ou maus. Exemplo de maus espíritos. Houve um tempo em que, para se cumprir os propósitos de Deus, para dar a recompensa ao pecado de Israel, o Senhor enviou um mau espírito entre o rei Abimeleque e os cidadãos de Siquém, por causa do sangue inocente de 70 homens ali derramado. Isso se vê em Juízes, capítulo 9, 22 a 24. O resultado do trabalho deste mau espírito foi levar à guerra uns contra os outros, e isso se vê no capítulo 9 de Juízes. Segundo exemplo, está na permissão de Deus, em que um espírito de mentira fosse enviado à boca de cerca de 400 profetas chamados de Deus, enquanto eles eram profetas do engano no tempo do rei Acabe. Como é que um espírito, ouça bem, pode entrar em 400 homens? Lembre-se disto, que um só espírito não pode entrar não entra só em 400 homens, mas avassala o mundo, por onde quer que Satanás os envia. E com a permissão de Deus isto aconteceu em 400 homens. Esta permissão de Deus era para induzir este rei para que fosse à peleja e morresse em batalha em Ramote de Gileade. Isto se encontra escrito em 1 Reis 21, 1 a 37. Entretanto, o verso 21 e verso 22 diz: então, sem um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei e o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E Deus disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz isto. Com a permissão de Deus, isto aconteceu. Devemos ter em conta que os espíritos falam nos corpos das pessoas, mentem, enganam as pessoas, as autoridades, os reis, etc. E têm poder de persuasão nas pessoas, e somente os compreendem quem tem o discernimento de Deus. Lembre-se agora do verso que foi dito no princípio, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, falando doutrinas de demónios. Podemos nós entender a razão deste estudo? Para os cristãos em particular, para que eles saibam lutar contra as hostes espirituais da maldade. O facto é que o profeta Micaías, o único profeta de Deus, discernia exatamente de onde procediam aquelas palavras naqueles 400 profetas. Só um homem de Deus sabia de onde procedia
o espírito na boca daqueles 400 profetas de Baal. Que era um espírito de mentira que Deus tinha enviado, tinha permitido que entrasse na boca daqueles 400 profetas. O espírito do mal tem muito poder destruidor. Quando estudamos as Escrituras, podemos avaliar o trabalho da maldade que eles operam nas pessoas, como o endemoniado gadareno, que possuía cerca de 6.000 demónios, uma legião. Ele próprio disse que era legião. A parte disto, fazia que este homem se ferisse com pedras e fazia que habitasse nos sepulcros, nos cemitérios, e quando era amarrado com grilhões por correntes de ferro, desfazia os grilhões em bocados. Essas correntes eram partidas, tal era o poder desses demónios naquele homem. Saiba o que diz a palavra de Deus, que o mundo jaz no maligno e há tantos chamados de doentes mentais, coitadinhos, que não passam de pessoas possessas de Satanás e dos seus demónios. Tal era a possessão diabólica deste pobre homem, que quando Jesus ali chegou e se encontrou com ele, o Senhor, a pedido dele, permitiu que ele entrasse numa vara de porcos e 2.000 porcos foram afogados. Então naquele homem, um homem só, tinha demónios suficientes para endemoniar 2.000 porcos. Meu Deus e Pai, proteja o povo do Senhor e que o povo de Deus se sujeite a Deus para que Satanás desapareça das suas vidas. Os demónios são inteligentes e religiosos. O nosso texto de 1 Timóteo 4 e verso 1 revela que os demónios são inteligentes. Eles ensinam as doutrinas de demónios, doutrinas do seu pai. Doutrinas do seu pai, que é o diabo. Ou sejam, doutrinas do engano e particularmente no meio das pessoas religiosas para os últimos dias, para produzirem abundante apostasia. E dentro de momentos voltamos. Amém. Meus amados, os demónios também são religiosos, como tenho vindo a falar, e produzem a apostasia, levando o povo do Senhor a deixar o caminho de Deus. E esta é a razão de termos tantos púlpitos por todo o mundo que não passam de pregadores disfarçados, fraudulentos, transfigurados em ministros da justiça, sendo servos do diabo. Por este mundo fora, enganando as preciosas almas por quem Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário. Isto se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 ao verso 15. Conheça a verdade liberta, e depois você vai ver que tipo de evangelho você ouve. Se é um evangelho social, um evangelho político, um evangelho da prosperidade ou o evangelho da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande e poderoso para ajudar as almas que querem conhecer a verdade. As doutrinas de demónios são doutrinas religiosas do engano. São mentiras relativas a Deus e a Cristo e a sua obra redentora, levando as pessoas até a negar a Deus e a Cristo e a sua obra feita no Calvário. E levam até as pessoas a dizerem que Deus não existe e que a humanidade é o próprio Deus. Isto se vê no meio dos políticos. E como a espúria doutrina da chamada Nova Era. E dão a Deus outros nomes como nomes hindus, nomes muçulmanos, nomes budistas, e a confusão e engano dos últimos dias é generalizada por todo o mundo. Só existe um único Deus, cujo nome é Jeová. Ele não se manifesta em parte alguma do mundo com outro nome. O seu nome é Jeová. E o seu Filho, Jesus Cristo, o fez conhecer, porque nunca ninguém viu a Deus. E ponto final. E o resto é humano, mentira e diabólica. Quando se não prega a real doutrina, a sã doutrina, é certo e sabido que pregam a doutrina de demónios, porque só podemos servir a um Senhor, como Jesus Cristo diz. E essas doutrinas
vão do engano às heresias, à sedução, à prostituição física e espiritual, à idolatria, à proibição do casamento dos seus ministros, e os leva à prostituição e ao adultério, à pornografia e ao abuso de crianças, e um sem número de outros problemas que Satanás engendra para corromper. Em 1 de Timóteo 4, 1 a 6, e contudo, eles falam de Deus e não passam de lacaios do diabo, disfarçados em ministros da justiça. Em Atos 16, versos 16 ao verso 18, os demónios podem adivinhar. Nesta passagem das Escrituras, a possessão dos demónios numa jovem até levava a ser um bom negócio para uma companhia de feiticeiros e adivinhadores. E até com o seu engano queriam passar por ser vindos de Deus, dizendo que estes que os pregam a palavra de Deus são servos do Deus Altíssimo. Eles fazem isto. Descubra aonde está a verdade. Atos 16, 16 a 18. Os espíritos demónios operam maravilhas, prodígios, e não têm corpo próprio, por isso eles se infiltram nas pessoas. No passado, um espírito entrou na boca de 400 profetas. Os outros, uma legião de demónios, entrou naquele gadareno no tempo de Jesus, e 2.000 porcos foram afogados no mar, etc, etc. Um anjo tem corpo e não pode possuir ninguém. Mas os espíritos de demónios não têm corpos. E para a sua atividade precisam de entrar nas pessoas ou animais. E o facto é que, como já atrás foi dito, podem ser as pessoas possuídas por milhares de espíritos enganadores, de espíritos de demónios. Mas em Apocalipse 16 e verso 13, fala-nos acerca daquele assunto que já vos falei, que 13 espíritos semelhantes a raios vieram da trindade satânica e levaram o mundo todo a relutarem uns contra os outros. E Deus vem fazer juízo nessa altura sobre a terra. Os demónios têm conhecimento, eles sabiam muito bem quem era Cristo e sabiam muito bem quem eram os servos de Deus. Os demónios também causam surdez e cegueira nas pessoas e outras doenças. Mateus 9, 32 e 33, Marcos 9, 25, Mateus 12, verso 22, Mateus 4, 23 e 25 e Atos 10 e verso 38. Eles causam surdez e cegueira nas pessoas. Os demónios levam as pessoas ao suicídio. E podem ser possessos já desde crianças. Marcos 9, 17 a 29, João 10 e verso 10. Os demónios levam as pessoas à demência. Arruinam a mente das pessoas, como no caso do gadareno que andava nos sepulcros, Marcos 5, 1 a 18. Os demónios imitam e falam com voz das pessoas que morreram para confundir os seus familiares. Este é um dos enganos mais eficazes das trevas para as bruxas e feiticeiras fazer o seu negócio. E Deus proíbe tais atos diabólicos da sua palavra, Levítico 20 e verso 6, Isaías 8 e verso 19, 1 de Samuel 28 e verso 8 e Deuteronômio 18 e verso 11. Deus proíbe essas coisas. Os demónios que são expulsos das pessoas podem voltar com outros e de novo possuir as pessoas e ficar em piores circunstâncias. É muito importante que quando as pessoas se veem libertas dessas situações de possessão diabólica, tenham o cuidado de se manterem no caminho do Senhor. De contrário, tais pessoas ficarão em estado pior do que o primeiro, como disse Jesus em Mateus capítulo 12, 43 a 45, pode ser 7 vezes pior. No mundo espiritual que nos rodeia, Satanás tem a maior parte do povo na terra que crê no mal e o pratica, e por isso diz em 1 de João, capítulo 5, verso 19, que o mundo está no maligno, mas nós quem? Os cristãos bíblicos são de Deus.
E para terminar este assunto, devo dizer que Deus está contra os feiticeiros, contra os adivinhadores, contra os agoureiros, contra os astrólogos, contra os encantadores, contra os prognosticadores, contra todos os mentirosos e os sem nunca mais acabar de seguidores de Satanás. Deus está contra tudo isso, contra as hostes espirituais da maldade, porque foi por essa causa que Jesus Cristo recebeu a sentença da morte desde a fundação do mundo. Em suma, todas estas obras da carne são de procedência maligna. Toda a sorte de violência, imoralidade, enganos, mentiras, roubos, crimes, corrupções, prostituições, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, homicídios, babadeiras e glutonarias e coisas semelhantes a estas são obras da carne, são obras dos demónios que operam estas coisas nas pessoas, são obras de Satanás. Em Gálatas 5, 19 e 20 diz que são as obras da carne. E isto enche o mundo, e por isso ele está no maligno, e este mundo espiritual que nos rodeia, os cristãos têm que lutar contra eles e contra essas potestades espirituais. Finalizando. 7º ponto. A razão da morte e ressurreição de Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo. Neste último ponto do estudo, ele daria só por si também um grosso volume. Contudo, devido ao espaço, tenho que limitar e deixar apenas algumas escrituras. A morte de Jesus e sua ressurreição foi exatamente para destruir as obras do diabo, conforme diz em 1 João 3, verso 8. Destruir as obras do diabo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E desfazer é remover, é dissolver, é lavar completamente, é destruir esse mal nas pessoas. E graças a Deus, porque muitas têm passado por essa experiência e eu sou um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio ao Calvário dar a sua vida em nosso resgate. Está escrito que Jesus levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fomos sarados. 1 Pedro 2, verso 24. E leia em Romanos 3, 23 a 26, que nos firma, que nos ensina acerca dessa transformação que Deus operou em nossas vidas. E por fim, enquanto as obras de Satanás é sujar, roubar, é matar, é destruir, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5 e verso 22. E essas coisas acontecem na vida daqueles que são transformados, daqueles que conhecem a verdade, e a verdade vos liberta, e a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ouvirmos a palavra de Deus, ficamos enfrentando dois tipos de divisões. Ou temos por pai o diabo, como disse Jesus em 8 de João e verso 44, ou somos filhos de Deus. Ou somos filhos do diabo, ou somos filhos de Deus. E não cometemos nada daquilo que foi ministrado do trabalho de Satanás e dos seus demónios. O facto é que está escrito: quem peca é do diabo. Diga comigo, quem peca é do diabo. Peca deliberadamente, porque um servo de Deus pode cair numa tentação, pode pecar sem saber. Mas aqueles que pecam deliberadamente, quem peca é do diabo. Mas qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Porquê? Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João 3, 8 e 9. E digamos, ponto final. Cair numa tentação não é aí pecar. Os servos de Deus não pecam porque nasceram de Deus e a sua semente permanece nessas pessoas. São diferentes de todas as outras pessoas. São o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. O pouco do muito que foi ministrado é, entretanto, suficiente para que saibamos a quem pertencemos e qual será o nosso destino no outro lado da vida. Resta-nos dar a Deus toda a glória, o louvor e a adoração, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e dizer-lhe que Deus enviou o seu Filho à terra para salvar o mundo pecador. No Calvário verteu o seu sangue. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba hoje a Jesus como seu Senhor e Salvador. E se for esse o caso, levanta a sua mão, feche os seus olhinhos e faça uma oração comigo e diga:
Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um homem ou uma mulher pecadora. Eu preciso de libertação e de salvação. E Deus diz na sua palavra que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador do mundo e o nosso libertador. Eu me arrependo da minha vida de pecado e aceito a Cristo como o meu Senhor e Salvador. Eu confesso que Jesus Cristo veio em carne, que é o Filho de Deus, que morreu por mim, mas ao terceiro dia Deus Pai o ressuscitou. Aceita-me, Senhor, perdoa-me, limpa-me e salva-me, resgata-me com o poder do sangue de Jesus e dá-me o teu Espírito Santo para habitar em minha vida. Transforma-me, Senhor. Eu te imploro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E se você fizer esta oração, você é uma pessoa salva e perdoada. Agora precisa ser alimentada localmente numa igreja evangélica, onde se ministra o novo nascimento. E que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.